Globalização cultural é o fenômeno global que envolve a unificação dos mais diversos hábitos e costumes, que não necessariamente são naturais de um povo ou que pertencem a um povo e se espalha para outras comunidades. Se você se atrapalhou, não se desespere, pois nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a globalização cultural. A cultura brasileira, por exemplo, é o resultado da combinação de elementos, hábitos e costumes trazidos de outros lugares e povos do globo. O termo se refere às mudanças que nós percebemos hoje em nossa cultura. Para começar o vídeo, daremos como exemplo o tal de cancelamento, que é uma coisa recentemente implantada na cultura nacional. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Já que estamos começando o nosso vídeo de hoje, aproveite para se inscrever em nosso canal. Aqui você sempre vai encontrar vídeos sobre geografia do Brasil e do mundo. A globalização é um fenômeno que, para alguns, é uma coisa muito antiga, já para outros é um acontecimento recente e para um terceiro time, esse evento se observa melhor a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Globalização é uma realidade impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia, dos transportes, pelos eventos políticos e pela cultura. O conceito de globalização cultural diz que esse fenômeno corresponde à propagação de elementos culturais em escala mundial. Sendo assim, vamos ver a história da mídia no Brasil, que começou em 1808, ano que marca a chegada da família real no Brasil. Até esse ano, qualquer atividade de imprensa era proibida. Você conseguiu perceber que nessa última frase entraram todos os elementos que caracterizam a globalização? Como a tecnologia, o transporte, a política e a cultura. Não conseguiu? Então pense, como a família real chegou no Brasil? É óbvio, para chegar ao Brasil eles usaram um meio de transporte. Perceba que, para ocorrer a circulação de jornais aqui no Brasil, teve de entrar em jogo a tal da tecnologia. Mais um detalhe que podemos observar com a chegada da família real no Brasil é o fator político, caracterizado pela retirada da proibição da circulação de jornais. E a cultura? Onde entra? Você deve estar pensando. Aqui nesse ponto da história, a cultura nacional dá um salto. Mas, antes disso, em 1500, os lusitanos, na figura de Pedro Álvares Cabral, chegaram nessas terras e modificaram a nossa cultura, que era basicamente formada pela cultura indígena, para uma cultura de exploração das riquezas naturais do Brasil, ou seja, os portugueses introduziram a cultura capitalista para o benefício dos europeus. Os primeiros padres jesuítas que chegaram ao Brasil vieram com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia, em 1549. A missão jesuítica, liderada por Manuel da Nóbrega, que não era o pai do Carlos Alberto, tinha o propósito de converter os índios ao cristianismo e cuidar de outros interesses da Igreja Católica. Os jesuítas foram importantes na globalização cultural, ou seja, na propagação da cultura europeia, ao construir as primeiras escolas no Brasil. Eles criaram escolas nas cidades de Salvador, São Paulo e noutras localidades do Brasil. Entretanto, por haver divergência de interesses com os latifundiários no tocante à comunidade indígena, os jesuítas se retiraram do Brasil em 1640, mas eles voltaram em 1653. Mesmo ocorrendo um conflito de interesses entre os jesuítas e os bandeirantes, as missões prosperaram no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, os jesuítas continuaram espalhando a cultura europeia ao criar os 7 povos das missões. Em 1682, o padre jesuíta Francisco Garcia fundou a redução de São Francisco de Borja, que é hoje conhecida como a cidade de São Borja. Depois vieram as reduções de São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Para você conhecer mais dessa passagem histórica dos jesuítas, você pode visitar o Parque Histórico Nacional das Missões, que reúne os sítios arqueológicos missioneiros de São Miguel Arcanjo. Ele está localizado na cidade de São Miguel das Missões, que fica a 483 quilômetros da capital Porto Alegre. Em 1824, foi fundada a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pela primeira turma de alemães que chegou no Brasil. Esse pessoal acabou se espalhando pela Serra Gaúcha, da mesma forma que acabou se espalhando a sua cultura pelo estado do Rio Grande do Sul. Os dois exemplos de povoamento ocorridos na mesma unidade da federação, embora estejam inseridos na cultura gaúcha, são bem diferentes.
Para nós missioneiros da região de São Francisco de Borja, a atual cidade de São Borja, não existe, por exemplo, a expressão tchê, que é bem conhecida em todo o Brasil. Para nós é che. Até pode parecer uma bobagem, mas é um exemplo de globalização cultural, por ser duas regiões diferentes do estado do Rio Grande do Sul que receberam povos diferentes, por consequência possuem culturas diferentes. Se você não está muito ligado em história, São Borja é a terra natal de Getúlio Vargas, Jango e Ibsen Pinheiro. São Borja também é o berço eterno do Dr. Leonel de Moura Brizola. Da mesma forma que o Rio Grande do Sul é um exemplo de globalização cultural, todas as outras regiões do Brasil refletem esse exemplo. Agora, dê o seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Tchau!